queridos irmãos que aqui estão na nossa capela, meus queridos irmãos que nos acompanham em suas casas, pela internet, nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Portanto, nós estamos no meio do ano litúrgico. Lembrando que o ano tem 34 semanas. Nós estamos na metade. A liturgia de hoje, desse domingo, nos chama a atenção, nos conscientiza, nos instiga, de coisas importantes, essenciais da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada de discípulos missionários do Senhor, mas também da nossa vida, do dia a dia, porque a liturgia da palavra, a Eucaristia, a nossa fé, fala da nossa existência neste mundo. Então, se nós pegarmos hoje a liturgia da palavra, ela vai falar dessas realidades fundamentais da nossa vida. Fala de uma fome, e aqui fala da fome material, mas sobretudo também de uma fome espiritual. E se nós não compreendermos verdadeiramente o sentido desta fome, a gente busca Jesus Cristo, busca a Deus, por uma fome material. E se nós olharmos, isso está bem claro na primeira leitura do 2º Reis e no Evangelho. Fala de uma outra realidade também, da multiplicação dos pães. Está na primeira leitura, está no Evangelho, mas aqui é um sinal. A multiplicação dos pães é um sinal de algo maior, muito maior, que alimenta a nossa fome humana, mas também alimenta a nossa fome espiritual. A gente vai ver isso também no Evangelho e na primeira leitura. E o sentido e o significado deste alimento para a nossa vida. Se nós vamos ao encontro de Jesus Cristo, se nós temos esse desejo, essa vontade de alimentar-se, deste pão deve ter um significado para a nossa vida. Logo, a segunda leitura apresenta o significado, ou seja, qual o sentido desse alimento para a nossa vida, de como nós devemos viver a partir deste alimento. Vamos começar pela primeira leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 4 do 2º Reis. Vocês conhecem, o ciclo de Eliseu. Eliseu é discípulo de Elias. Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. É o maior. Eliseu é o seu discípulo. Nós estamos vivendo num tempo difícil, complicado, que o povo está sofrendo, passando fome e necessidade. E os ricos se dando cada vez bem e melhor. Eliseu é um profeta que vem realizando muitos milagres. Se vocês pegarem o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, vocês vão ver 7 milagres que ele faz. 7, depois vocês vão lá. Um deles, claro, é esse da liturgia de hoje, dessa multiplicação dos pães. Se vocês lerem também o capítulo 23, 20 do Levítico, o profeta, o sacerdote, recebia as primícias das plantações, esses pães para ele abençoar, consagrar a Deus, e ele poderia usar desses pães para alimento próprio. Alguém chega em Eliseu e apresenta as primícias. Ele abençoa, consagra e devolve para o povo comer. Ali só tinha 20 pães só, e a farinha, o trigo. E a quantidade de pessoas eram 100. E ele fala, olha, aqui estão esses frutos da primícia dos meus bens. Ele devolve ao povo, ou dá ao povo para comer. Como que eu posso dar ao povo para comer se são só 20 pães para 100 pessoas? Assim diz o Senhor, comerão e sobrarão. Isso já tem um significado muito forte. Claro que apresenta, o texto quer apresentar isso, a importância desse profetismo, a importância desse homem no Antigo Testamento, desse homem que é de Deus, tanto que é um profeta de Deus. Mas é um profeta de Deus que está preocupado
com a necessidade das pessoas. Porque existiam pessoas com fome ali. E ele está preocupado com a necessidade de alimento daquele povo. Mas não é só um alimento, simplesmente. É um alimento consagrado. É um alimento abençoado. Eu poderia dizer que é o sinal de um alimento eucaristizado. Um alimento espiritual. Porque não é só de pão que vive o homem. A gente vai compreender isso quando for falar do Evangelho. Há uma preocupação, sim, do homem de Deus. Mas há uma preocupação também de Deus, né, com o seu povo. Com o alimento, com a fome deste povo. Que não é só uma fome material, também. Mas é uma fome espiritual. Isso chama atenção para a nossa vida também. Para a vida de cada um. Que nós devemos estar preocupados, e muito preocupados, com a fome das pessoas. E não só a preocupação, mas também buscar alimento para esta fome. E não é só um alimento material, também. Mas, sobretudo, um alimento espiritual. A primeira leitura nos chama a atenção, né, para esta fome deste povo, mas, ao mesmo tempo, também, o alimento para esta fome. Que Deus preocupa e que Deus concede através deste homem de Deus, que é o seu profeta. Se nós olharmos para a primeira leitura, para o Evangelho de hoje, apresenta também esta fome, este povo que busca Jesus Cristo pela fome, mas apresenta também Jesus que alimenta esta fome, que dá de comer este povo, o material, mas sobretudo também o espiritual. O Evangelho, nós estamos no capítulo 6 de João. Nós estamos lendo aos domingos o Evangelho de Marcos. Nós estamos no ano B. Mas vocês sabem que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, muito pequeno, então a gente pega emprestado de outros evangelhos. E nós estamos no capítulo 6, que é o discurso do pão da vida. O discurso do pão da vida começa no capítulo 6, versículo 1, até o 15, com a multiplicação dos pães, mas vai até o 68, versículo 68, que fala exclusivamente do pão que alimenta a nossa vida. Jesus está ainda, né, ali na Judéia, na Galiléia, ali em Jerusalém, na Galiléia. Ele vai para o outro lado do lago de Tiberíades. E a gente tem que entender isso aqui, porque ele vai para uma terra pagã. Ele vai para o outro lado. Chegando lá, ele sobe a montanha. Gente, cada detalhe do Evangelho tem um significado muito forte, para a gente entender todo o contexto. Ele sobe o monte. E a gente sabe, compreende, que quando Jesus sobe ao monte, ele está com Deus. Ele está em Deus. Ele está em comunhão com Deus. Até porque é ali, na comunhão com Deus, que ele busca tudo aquilo que ele precisa. As forças, as graças necessárias, né? A conscientização da sua caminhada espiritual. Em comunhão com Deus. Ele sobe com os apóstolos. E se vocês notarem, nós estamos no versículo 3. Se vocês irem lá no versículo 15, ele volta para a montanha de novo. Ou seja, o Evangelho começa com ele subindo a montanha e termina com ele subindo a montanha de novo. Ou seja, sempre em contato, sempre em comunhão plena com Deus. Sempre. Entre subir a montanha, depois voltar e subir a montanha de novo, acontece a multiplicação dos pães. Qual o sentido disso? Qual o significado disso? Jesus está com seus apóstolos na montanha. Vê uma multidão de pessoas que o seguem. Porque viu os sinais. Viu os sinais, né? Que seguem Jesus pelos sinais da cura de muitos que estavam doentes, mas também pelo alimento que ele dera a outros. Buscam Jesus. Jesus questiona, né, aos apóstolos que estão ali. Como que a gente vai fazer para alimentar? Olha, para alimentar esse povo. Esse povo tem fome. Como vamos fazer para alimentar? De que nós precisamos para alimentar este povo? Qual que é a solução de Filipe? A solução de Filipe é simples.
Se nós tivéssemos dinheiro, a gente resolveria o problema dessa fome. Se nós tivéssemos dinheiro, a gente daria de comer todas dessas pessoas, mas tinha que ser muito dinheiro. E essa é uma solução que a gente ainda vê até hoje em dia, de que se nós tivéssemos, né, dinheiro voltado unicamente para bens materiais, de repente aparece André, nós temos uma solução aqui. É um menino, e olha aqui, imagina, né, para 5.000 pessoas, existe um menino aqui com, né, algumas coisas, 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isso para alimentar essa quantidade de pessoas? Jesus chama a atenção para uma coisa. Aquilo que nós temos talvez não seja suficiente, mas abençoado, consagrado pelas mãos dele, sim, pode dar para alimentar todos, ainda sobrar ainda. Mais uma vez a gente volta à questão de que não é uma questão só de um alimento material. Também, mas é um alimento espiritual. É o alimento que vem da graça, que vem das bênçãos, que vem da consagração de Deus. Aqui já é um sinal da Eucaristia. Não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, daquilo que vem de Deus. E aqui o alimento também é espiritual. Aqui é um sinal daquele alimento, né, que sustenta a nossa vida. Aqui é um sinal da Eucaristia. Aqui já é uma prefiguração da Eucaristia. Claro que já do versículo 1 ao 15, não fala propriamente da Eucaristia, mas se nós continuarmos a ler o capítulo 6 todo, a gente vai ver isso bem claramente, né? Que Jesus traz um pão que sustenta a nossa caminhada, que sustenta a nossa vida, que é um alimento que todos necessitam, embora a gente busque, né, outras coisas para nos sustentar. E Jesus faz o sinal, realiza a multiplicação dos pães. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, que no mundo materialista, no mundo cientificista, no mundo secularista, a gente quer tirar a dimensão sacra, sagrada, né, do sinal. Não, Jesus não fez milagre não, só reuniu as pessoas ali, colocou aqui, colocou ali e distribuiu os pães. Isso é uma mentalidade, né, puramente pragmática, cientificista, secularista, que tira a dimensão sagrada dos atos de Jesus Cristo, tira a dimensão sacra da nossa igreja, tira a dimensão sacra da Eucaristia. Jesus realiza sim o milagre da multiplicação dos pães, mas esse milagre tem um sentido muito maior, de que o pão que alimenta a nossa vida é este pão que vem de Deus. Essa é a Eucaristia, né? É o pão espiritual. Tanto que aqui tem toda a estrutura da missa, né? Jesus pega os pães, pega o pão, dá graças a Deus, os abençoa e distribui. É o que nós fazemos na missa. Já é a prefiguração da Eucaristia, do pão que nos alimenta. Saciou toda aquela multidão, ainda sobrou muito ainda. Sobrou 12 cestos. E aqui a gente tem que compreender o sentido disso também. Jesus, olha, não desperdiça. E mais uma vez, nesse mundo nosso, né, gente, de consumismo, a gente desperdiça muito alimento. Não só nós, mas a gente olha aí, tanta gente passando fome e tanto desperdício de alimento, a gente deveria pensar nisso também. É uma coisa que pode fazer uma leitura, uma primeira leitura a gente faz nesse sentido. Mas existe também uma leitura teológica. 12 cestos, né, 12 cestos, significa, claro, as 12 tribos, mas esse novo povo de Israel, que é a igreja, ou seja, recolhe o pão que alimenta a igreja, as 12 tribos, que é a igreja, o alimento que alimenta a igreja. Isso é interessante porque a igreja fabrica o próprio alimento que alimenta. Claro que esse alimento vem de Deus, mas é o alimento que sustenta, é o alimento que é guardado para nos sustentar. Depois eles querem fazer, a reação do povo é interessante, né? Vê aquilo e fala, vamos fazê-lo rei. Este é um grande profeta que nós esperamos. Vocês sabem que se nós formos lá no livro
do Deuteronômio, né, no capítulo 18, versículo 18, está lá. O povo de Israel esperava um grande profeta. Então é esse. Vamos fazê-lo nosso rei. Vamos fazê-lo nosso rei. Porque aí nós teremos água, teremos pão, teremos, né, alimento e a cura do nosso povo. Jesus sai dali e sobe de novo a montanha. Porque esse não é o propósito de Jesus Cristo. Esse não é o propósito de Deus. E é nisso que a gente tem que ter consciência e cuidado. A missão de Jesus começa em Deus, né, e termina em Deus. Começa em comunhão com Deus e termina em comunhão com Deus. A nossa missão deve também começar em Deus e terminar em Deus. Tem certos discípulos missionários do Senhor que a sua missão começa em Deus, mas termina às vezes no seu ego. Termina em si mesmo. Isso não aconteceu com Jesus. Ele não se deixou levar por essa manifestação do povo, porque ele tinha uma missão, né? Alimentou aquele povo. E qual que é o sentido e o significado, né, da vida desse povo que é alimentado por este pão que vem do céu? É simples, né? Qual o sentido da nossa vida e para o qual nós fomos chamados a viver, né, a partir desse alimento que nós recebemos aqui no altar? Afinal de contas, nós somos homens e mulheres eucaristizados. Nós nos alimentamos da Eucaristia. Como deve ser a nossa vida? Qual o sentido da nossa vida? Qual é a atitude ou a postura de homens e mulheres que se alimentam de Jesus Cristo? A segunda leitura de hoje nos chama atenção para isso. Eu, particularmente, né, gosto muito dessa passagem. Eu até sei de cor essa passagem. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros no amor. No amor. Buscai o vínculo de união, de unidade, na paz. Na paz. Porque essa é a razão de ser. Porque há somente um corpo, que é a igreja. Mas um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma só fé. Uma só esperança para a qual todos nós fomos chamados. Um só Deus que reina sobre nós e está no meio de nós. Essa é a atitude daqueles que vivem e que se alimentam do Senhor. Aonde está a humildade? Aonde está a mansidão? Ainda mais no mundo de hoje que a gente quer atropelar todo mundo. Falta um pouco de humildade. Não estou dizendo, eu não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou chamando a atenção para aquilo que a palavra de Deus nos chama a atenção para viver. Suporte. Ah, pastor, está dizendo que é para suportar as pessoas. Nossa, eu tenho que suportar meu vizinho, eu tenho que suportar. Não, é dar suporte. É sustentar. Isso é feito no amor. É no amor. Buscar o vínculo de união na paz. Não adianta nada, né? Subir no tanque de guerra, pegar uma metralhadora e buscar a paz. Não é por aí. Não é por aí. Né? Mas buscar essa paz, né? essa união na paz. Porque essa é a nossa vida. Há somente um único corpo, que é a igreja. E o resto eu já falei, né? Uma só fé, um só espírito, uma só esperança. Qual que é a esperança para a qual todos nós fomos chamados? Não é possível que há alguma coisa diferente. Existe uma única esperança para a qual todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão ouvindo em casa também, fomos chamados a viver em Deus, a viver a santidade. É isso que motiva e orienta a nossa caminhada espiritual. É isso que nos mantém de pé. Mas também essa igreja, que é esse corpo, que é esta fé, que é esse batismo, que é este Senhor, que reina sobre nós e vive no meio de nós. Olha a beleza da nossa fé, da nossa espiritualidade. Não é? A orientação que traz a palavra de Deus para a nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima para que possamos colocar em prática, não é? Para que a gente possa colocar na vida do dia a dia aquilo que nós professamos aqui.
mas sobretudo aquilo que nós nos alimentamos aqui, que é de Cristo. Seja na Eucaristia, seja na palavra, seja no sacramento, mas sobretudo espiritualmente. Que possa orientar, guiar e dar sentido à nossa vida. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, claro, quem tiver condições, e vamos com muita fé professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador